Se mandar um 1980, eu vou falar... Primeira pergunta, assistiu os 3 últimos MVPs? Imagina. É... Sem necessidade. Pra mim, só LeBron James é uma coisa pessoal do artista, entendeu? Fala, rapaziada do Basquete Talk, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal com a minha querida amiga. Ela é atriz, atleta, amante do basquete, all around e também torcedora do Lakers, mais importante, não poderia deixar de falar. Minha amiga Giovana Coimbra, muito obrigado. Obrigada, Ian. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de basquete, que a gente gosta pouco. Pouquinho, imagina. E aí, como é que está? Off-season, as coisas estão mais tranquilas, você falou que tá férias de faculdade, dá um tempinho pra gente, né? Tá mais tranquilo, não tô gravando, então dá já um refresco bem maior, porque quando você tá gravando, inclusive pra acompanhar a NBA, a gente tava conversando aqui. Os horários não ajudam muito, que é muito tarde. Os horários da NBA não batem. Uhum. Só tô puxando as matérias da minha faculdade e tudo. Pra quem não sabe, ela é futura engenheira, não? Mas, mano, muito papo. Vamos entrar em tudo, falar um pouco da parte acadêmica, mas também muito ali do esporte. Então, galera, pra começar, não esquece de deixar o like, fazer inscrição aqui no canal, ajuda a gente a crescer. Você que, é fã da Gi, fã nosso, a casa tá aberta aqui, é o Basquete Talks, e contamos aí com vocês. A gente tá com quase 10 mil inscritos, um dia de cada vez, o Instagram voando, um dia de cada vez, todo mundo indo bem. E não deixe de seguir também a Language pra você que quer uma peita da NBA. Aqui, ó, está o Michael Jordan, o maior da história, minha opinião. Nossa, linda. Não sei a sua. Quem que você acha? Quem é o quê? O maior da história. Jordan. É isso, é sobre isso. Eu vou entender pra um público, né? E, galera, recados dados. Gi, pra começar, você nasceu no Rio. Nasci no Rio. Do Rio Apesar de que no Google, incrivelmente tem lá, Giovana Coimbra nasceu em São Paulo. Qual é? Não, qual é, Gu? Qual é? Tem que dar um toque nos caras, né? Carioca demais, carioca da gema. Sim, importante. E você, acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou de 95. Eu sou de 99. 99. 24. Praticamente mesma geração. Cara, como é que foi seu primeiro contato, assim? Foi primeiro o esporte? Ou foi, de fato, a atuação? Como é que ficou? Quem te apresentou o esporte? Como é que vai? Foi primeiro o esporte, mas o esporte me deu um caminho pra atuação. Porque eu comecei a jogar com 10 anos de idade, na escolinha do meu colégio. Basquete. Criança, basquete. E eu cheguei até a colocar... Porque sempre me perguntam isso. Nossa, como é que foi essa iniciação do basquete e tudo? Ainda mais basquete feminino, que acaba que não é tão dos esportes mais populares femininos, a gente com sabe. certeza. E eu comecei na escolinha do meu colégio justamente num time que não tinham meninas. No misto já. No misto. E não era só misto, era misto e todo mundo adulto. E só eu de 10 anos, assim. Pequenininha ali no meio dos caras, já. Armadura. Intrusa, oi. Mas o destaque. Tu não fala, caraca, pra ela tá aqui, braba. Entendeu? Isso foi de uma generosidade. Eu até hoje agradeço muito que eu tive um professor muito legal chamado Lucas Favorito. Aquele abraço. Lucas, porque ele que me incentivou, falou, não, fica, você vai gostar muito do esporte. Porque causa algum tipo de receio, né? Você entra num lugar que só é você de criança. Sim. Enfim, mas por que você, assim, a gente sabe que Brasil, país do futebol, você é flamenguista, você não viu? O que te levou a, assim, a bola laranja? É o basquete que eu quero tentar. Minha mãe. Minha mãe... É bom falar sobre isso, porque eu acho que os pais têm que analisar e perceber os seus filhos. Porque ela me achava muito individualista. Então ela falava, eu preciso que você faça um esporte coletivo. Faz sentido, claro. Porque eu sempre fui de me destacar nas coisas, eu era, excelente aluna no meu colégio. Então acabava que eu vivia muito o meu próprio mundinho, assim. Entendo. Por influência dos estudos e tudo. E é algo imperceptível quando você ainda é criança, né? Mas os pais ali de olho já, talvez abrir um pouquinho. E ainda tem um lado também do esporte ser muito... promove muitas aprendizagens, né? Então ela sempre quis que eu fizesse esporte. Sim. Então eu comecei com a natação, aí depois de um tempo ela falou, nossa, acho que ela merece um esporte coletivo. Aí pediu pra eu escolher entre futebol e basquete. Aí eu escolhi basquete. Só que quando eu cheguei... Fortalecer. A escolinha era de adultos.
Isso aqui é Zona Sul do Rio, Zona... Não, isso na Zona Norte, Hum. Vila Isabel, Colégio Legal. Nossa Senhora de Lourdes. Aí. Só pros cris. Inclusive, acho que tem uma galera do meu colégio que também jogava na época que segue aí a sua página, então, ó. Vamos junto, rapaziada. Porra. E foi isso. Aí comecei a me desenvolver e com o passar do tempo eu comecei... A galera inicialmente tinha medo, né? Criança e tudo. Mas com o passar do tempo eu acho que eu comecei a saber me defender e aprender olhando muito, ele jogando. Parte tática, deu uma estudada no jogo. Mas você assistia em algum lugar? Tipo, já acompanhava NBA ou você tava ali só na quadra mesmo? Não, eu gostava de jogar. Jogar. Tá na quadra. É outra pegada, é outra coisa, né? É diferente. Com o passar do tempo, eu acho que esse é o caminho. Ele te leva a você querer expandir mais sobre basquete. Então eu comecei a assistir, comecei a vestir, comecei a viver basquete. Perfeito. Não, porque a gente fala, o basquete ele é o lifestyle, é o que você veste, a moda, o que você escuta muito do hip hop, rap, não sei se você escuta muito, mas um Passei a trapzinho, escutar. passou a escutar. Aham. E é bacana, desde pequeno, é importante fomentar isso, ainda mais que você põe uma figura feminina, você motiva outras mulheres, outras meninas, acho que isso é fundamental aí. E você acertou, porque aconteceu isso. Não é? Só tinha eu de menina, e aí eu comecei a jogar. Era sempre assim, eu ia pro colégio, a escolinha era depois do colégio. As meninas começaram a perguntar, o que você tá fazendo depois? Que sempre, elas me viam passando, eu tava toda suada, assim. Aí eu falei, não, tô jogando basquete. Com o passar do tempo, várias das minhas amigas foram jogar e criaram um time feminino Foda. de criança. Aham. Majoritariamente, tinham meninos, criança e tudo, mas era majoritariamente meninas, crianças. Até lembro, Giovana Areias, Alice, Giovana Maria. Eram a maioria de meninas Motivou jogando. essa galera toda. Mas eu Pois acho é. que você foi pioneira, de certa maneira, né? Vindo aí da base da base, né? 10 anos. Basezinha, Não. e aí foi se desenvolvendo. Mas nesse tempo você já atuava? Não. Não, nem perto. Você começou Nem a atuar perto. quando? Comecei a atuar. Adolescência, claro, e dos 10 pra frente. Comecei a atuar. Não, eu não tenho tanto tempo de carreira assim. Eu comecei a atuar um pouco antes da novela que eu fiz. Devia ter o quê? Uns 6 ou 7 meses, porque você precisa estudar e tudo. Mas eu tava cursando ali o meu curso de teatro quando eu fui escalada pro papel de Bom Sucesso. Entendi. Escalada não, né? Eu fiz um teste. Escalado parece uma coisa que foi muito simples. Scout, draft. E não foi o draft. nada simples. Mas assim, você jogando ainda, você pensava em tal... Era tipo um hobby, atividade física, ou você já queria competir? Era algo... Tinham competições. Eles até abriram um torneio chamado Basquete Educa. Era pra escolinhas, aí disputava com Grajaú, tênis clube, disputava com circuito militar, se eu não me engano. Então o negócio era mais pra frente, né? E foi ficando muito legal, porque com o tempo, acho que esse torneio Basquete Educa foi ficando maior e tinham mais escolinhas querendo participar, então começou a virar um... eu lembro que eu fui jogar também no Colégio Notre Dame. E aí foi pegando também times de colégios, colégio americano. Escola americana aqui do Rio. Sim, aí foi crescendo super. E aí eu fui tendo esse primeiro gostinho de campeonatos. De ganhar, de vencer, de tipo, Eu tava tentando ser... Mas assim, você joga de armadura, alarmadura, posição pra galera. Jogo de armadura e ala armadura. Tem dia que tem que pontuar, tem dia que tem que organizar a casa, né? E... O que você pode servir ali pro time, porque dependendo do time que eu joguei, era muito assim. Quando eu joguei no Botafogo, eu jogava muito de ala, porque tinham muitas pessoas pra posição de armador. E eu sempre fui muito rápida. Você chegou aí pra federação. Sim, eu fui federada. Aí. É o fogão, pô. Então, foi depois da escolinha. Eu fiz um teste lá com a minha treinadora, que foi minha treinadora por 5 anos, que foi a Renata Oliveira. Ela chegou até a jogar em seleção carioca e tudo. Mulher é brabíssima. É uma técnica incrível. E aí eu fiz o teste e passei. E tá lá, a federação, que é mais puxada, a gente sabe aí que exige muito mais. Não é mais aquela brincadeira de escolinha, né? Mas os treinos, os jogos, as viagens, o convívio de vestiário. É uma exigência realmente que... Aí você vive um outro compromisso.
conciliar com o estudo, então, nem se fala. Nossa, porque quando você entra pra jogar profissionalmente, a dinâmica é completamente outra. Antes o basquete era um hobby, depois o basquete era praticamente uma profissão. Então você tinha uma dedicação pros treinos e pro seu preparo físico e pro seu mental e pra sua alimentação. Tudo Claro. mudou a sua rotina, o seu lifestyle, tudo mudou. Porque agora você tá jogando pra valer, pra representar um clube e tudo. Passei um pouquinho mais a sério. Um pouquinho não. É um gap bem grande, né? Cara, isso foi ótimo pra mim, porque eu acho que isso fez com que eu assumisse algumas responsabilidades muito novas que fez eu entender o valor de ganhar, o valor de perder, o valor de só participar com as meninas que eu gostava, as minhas amigas. Disciplina, principalmente. Com certeza. Eu acho que o esporte ele é fundamental para todas essas áreas que você falou, principalmente, né? Principalmente a parte de saber ganhar, perder, todo fracasso, né? Às vezes não é um fracasso, é uma lição. E a gente, desde novo, sendo moldado assim, né? A gente não tem muita noção, né? Porque a gente é muito mulher que ainda tá, né, se desenvolvendo. Mas certeza que é primordial, assim, pro nosso caráter, nossos valores, hoje como adultos. Com certeza. E você ficou no Botafogo quanto tempo? Eu fiquei no Botafogo dos meus... Então, saí dessa escolinha, eu fiz pré-mirim, então tava com 11 anos. Dos 11 aos 15 anos. Bom, pô, bastante. Jogou até bastante. o infantil, infanto-juvenil. Um tempinho. Bastante tempo. Fomos campeões nesse último ano do campeonato estadual. Ó, gigante, pô. Campeão, parceiro. Aqui, ó. Traz o belt, aqui, ó. Traz o cinturão, esquece. Fomos muito bem nesse último ano. Até que, como a gente sabe, a fomentação do basquete feminino, desde aquela época, estamos numa crescente. Inclusive, isso aqui tem um papel fundamental. Vocês estão marcando. É importante, Isso aqui é histórico, gente. Falar sobre basquete, abordar o basquete feminino. Isso é super, super, super histórico. Porque naquela época ainda era mais difícil. Isso não tem tanto tempo. Acho que era 2016. 16, são 7 aninhos. Um tempinho. Mas tá passando rápido o tempo. A pandemia comeu uns 3 anos, assim, né? Assim, no estalo. Mas tamo aí. Casa indo pros 30. De repente, 30. Preocupante, não sei. E aí, o clube resolveu acabar com o basquete feminino. Sendo que naquela época a gente só tinha 3 times, né? Que era o Mangueira, Botafogo e a Basca. Nosso campeonato estadual era um campeonato de 3 times, enquanto do masculino tinham 12 times. Tinham vários, sim. Então, pra estender, os jogos eram espaçados, pra dar tempo e tudo. Enquanto do masculino a gente via ele jogando todo final de semana. Eu tive um ano de federação no Vasco, né? Ainda no Mirim. Cara, é muito difícil pra mim, porque eu moro no Recreio, Zona Oeste, tendo que passar um Januário 3 vezes por semana, toda essa pegada de treinos, estudos, comecei mal no colégio, porque eu chegava cansado, pô, como é que eu vou estudar 15 matérias? E realmente você falou dessa crise dos clubes, o Vasco também acabou com um projeto de base dos meninos, que tá voltando agora, com o pessoal com o GG, com o Ortega. Então, assim, eu imagino que pro feminino também tenha sido... Tipo, pro que o masculino é um impacto, pro feminino é uma destruição. Apocalipse, finalmente. Porque triste, se tirou de 3 times, um time, acabou o campeonato estadual feminino. Claro. Que foi o que aconteceu. A Mangueira até começou a se subdividir pela quantidade de atletas. Algumas foram pra Mangueira, outras foram pra São Paulo. Enfim, começou a se subdividir em mais de um time. Mangueira 1, Mangueira 2, pra que a gente conseguisse ainda promover esse campeonato. Mas, como tudo na vida, a gente tem prós e contras. Às vezes nada é por um acaso. Eu também acredito que às vezes é pra te levar pra outro caminho. Talvez tenha acontecido. E que não te distanciou do basquete de certa maneira, né? Não, eu acho que é isso, né? O basquete, ele dá aquela picada que nunca mais você sai disso. É impossível, tá na veia, a gente respira o basquete. Mas assim, antes da gente ir pra essa parte, quem sabe você começou a atuar através do basquete, de certa maneira dizendo. Foi. Você tinha algum jogador que você se baseava? Você olhava assim, você gostava daquele atleta. Eu quero jogar como ele. Tipo,
Ele ou ela, né? Claro, a gente tem referências femininas aqui no Brasil que Pois são é, minha imensas. referência era Então, Hortência. Hortência. Hortência, a minha treinadora era muito amiga de uma jogadora chamada Carla. E então eu via também alguns estilos de jogo dela. Via da minha própria treinadora, porque ela era uma inspiração, ela era muito boa. Então... Eram essas figuras que ficavam... Eram essas figuras. E eu tinha, assim, muita ambição de me tornar jogadora. Já imaginava e tudo. Sim. Só que, em algum nível, isso foi muito bom, né? Porque foi o que me levou pra arte. Porque enquanto atleta, a gente sabe, né? Você treina de segunda a sábado, joga domingo, treina de segunda a sábado e você treina horas. Por exemplo, Sim, eu treinava de 2 às 6 da tarde. É puxadíssimo. Fora o preparo físico. Então, eu tava num período de vestibular e ainda conciliando essa vida de atleta. Sim. Em algum momento eu teria que fazer uma escolha. Óbvio. Chegou uma hora ali que a gente tem que Sim. escolher um caminho, porque os dois é difícil. Dificílimo. E aí foi o que coincidiu. Foi até no meu período de... No próximo ano, que a gente nós fomos campeões estaduais. Isso você é o quê? 16 anos que você falou, né? 15, 16? 15 anos. 15 anos. Aí já tá ensino médio, aí já vem aquele papo de Enem. E aí, como é que fica, né? E aí... E você atuando? Não. Ainda não? Ainda não. Eu comecei a ir pra área artística muito através do basquete, porque eu fiz uma propaganda pra um banco, que era na época das Olimpíadas. 2016 já conseguiu. Pois é, e aí eu representei, se eu não me engano, eu representei os Estados Unidos e a minha amiga representou o Brasil. Tem até esse vídeo na internet. Porra, eu ia ficar meio bolado. Tipo assim, eu sendo brasileiro, né? Falo, pô, mano. Fazendo os Estados Unidos. Representando os caras. Pois é, e eu ainda tinha que fazer assim. A minha amiga acertava uma cesta de 3, aí ele falava, uma cesta de 3, aí aparecia a minha amiga, yeah! Aí eu falo, é brá. Aí eu assim... Ah, e tu perdendo. Nossa, essa... Pô, tu tem que atuar do lado que tá perdendo. Nossa! E naquela época, né, os meus amiguinhos todos olhando aquele vídeo, eu tipo assim, não... E aí gerou todo um tipo, nossa, Giovana, mas você não jogava bem? Eu falei, não, cara, gente, é um vídeo. Atuação, pô. Pô, pega leve, né? A gente posta um vídeo arremessando um pouco errado e esses caras arremessam nada. Arremessa mal, pô. Ruizão. O vídeo claramente de comédia. Gente, é tudo atuação, parceiro. Isso aqui é 30 pontos por jogo, fácil. Mas quem olha? Quem olha até pensa. A parte que tá perdendo deve ser um pouco mais fácil, talvez, tá ligado? Porque, putz, quando você tá perdendo, tu fica com uma raiva genuína. É. No comercial, putz, Porque isso é exposto pra milhões de pessoas, né? Exatamente, tá ligado? Mas marca. Marcou muito. E foi naquele momento que foi um divisor de águas, porque me fizeram uma proposta. No meio disso tudo, eu fui Miss, né? Miss? Eu fui Miss Teen Rio de Janeiro. E aí eu recebi um convite lá de uma mulher falando, poxa, você não pensa em participar em concurso? Acho que você se daria muito bem. Sendo que a minha mente daquela época era basquete. E basquete. Aí ela me vem com um concurso de beleza. Aí eu só falei com a minha mãe e tudo. Ela, não, Gi, pode ser muito legal. Pode abrir portas. Minha avó sempre quis que eu fosse modelo. Sendo que a minha vida, meu lifestyle sempre foi esportivo. E foi através disso que eu participei do concurso. Aí eu fui Miss Teen Rio de Janeiro, ganhei, nem esperava. Porra, cara. Tá vendo a naturalidade de quem tem talento? Porque tem talento, pô. Tá ligado? É que tu é modesto, mas... Cara, mas... Você imagina, eu zero tinha predisposição pra isso. Sim. Totalmente vinculado ao basquete, foi muito doido. E aí, enfim, do concurso estadual, você compete o concurso nacional. E aí no concurso nacional eu fiquei em 4º lugar, mas eu fiquei super feliz. Eu descobri... Também. Foi muito bom. E aí eu descobri um lado meu que era para essa parte artística que em realidade sempre existiu. Só que eu reprimia muito por uma questão de... Eu venho de uma família que, tipo, sempre batalhou muito pras coisas. Sim. As coisas nunca foram muito fáceis. Nunca foi de berço, exato. Conquistado. Nada conquistado dado. No suor, assim. E em algum nível, a gente sabe que tudo tem um custo e tudo mais. E toda vez que minha família me oferecia, eu falava, não quero não. Pra não porque... incomodar, pra não...
Não sei o que se passava na cabeça. Eu entendo hoje em dia, na minha consciência, acho que na minha cabeça de criança eu queria agradar meus pais, né? Uhum. E aí, era isso. Eu queria agradar os meus pais e não queria decepcionar eles. Quando, em verdade, eles queriam que eu fosse feliz, né? Então, se eu tivesse seguido o que eu queria... Sim. Mas para pensar, seus pais te deram diversas oportunidades pra você se encontrar como pessoa, né? Eles não te obrigaram a, tipo, você só vai fazer isso. Que a gente sabe que tem muitos pais que reprimem, às vezes, da mesma carreira deles ou por frustrações deles. Então, acho que seus pais mandaram muito bem, assim, nesse aspecto. Tipo, a liberdade também pra... Agarra a oportunidade. Vê que você pode tirar daqui. Não gostou? Segue por outra. Então, sim, verdade. Um abraço pros teus pais. Obrigada. E desse concurso, eu comecei a trabalhar como modelo. E como modelo, eu comecei a ganhar um dinheiro. E aí eu investi no curso de atuação. Aí eu comecei a estudar. Só que foi o mesmo período do vestibular. Ou seja, foram etapas. Etapas muito próximas. Acabou o basquete, tinha vestibular. No mesmo período do vestibular também tinha concurso de beleza. Nossa, all around mesmo. E ao mesmo tempo depois foi entrando uma coisa de modelo. Foi uma virada de chave. Gente, como é que tu aguentou isso tudo ao mesmo tempo? Eu tô cansado agora. Mas você tava, tipo assim, claramente sobrecarregada nessa época? Você se sentia, tipo, exausta? Ou era algo que você tava levando, assim... Então, é isso, né? Porque eu acho que são consciências diferentes. Hoje em dia, eu olho e eu penso, meu Deus, como é que eu fiz isso tudo? Não. Mas naquela época, eu acho que a minha mentalidade, a minha predisposição era muito diferente. Sim. Eu tinha muita energia, tanto que na época do basquete, um dos acordos que eu fiz com meus pais, quando eu jogava no Botafogo, era que pra eu treinar da forma que eu tava treinando, eu nunca poderia baixar minha nota no colégio. Honestíssimo, sim. Porque eu tinha bolsa no colégio, eu tinha bolsa de 100%. E a minha mãe combinou comigo que, tipo assim, isso era uma puta conquista, inclusive, para os meus pais também. Porque isso ajustava no orçamento e tudo. Sim, sim. E aí eu, não, vou conseguir. Batendo o peito aí aqui. O basquete me dava o gás. Porque eu treinava de dia, chegava de noite, em algum nível cansada, mas eu não me lembro de estar super sobrecarregada. Eu me lembro de estar com muita energia e falar, não, agora é round 2. Entendi. E aí eu sentava na minha escrivaninha, estudava até 1h, assim, no gás, e vamos pra aula. E ia basquete de novo. O basquete me recarregava, o basquete me expandia, assim, não era um peso pra mim. Óbvio, algum nível de cobrança, porque eu tava profissional naquilo que eu tava fazendo. Mas era um momento que, assim, por mais que você tinha que lidar com profissionalismo, ele, sei lá, quando eu entro em quadra, é uma paz. Tipo, é um santuário, é um lugar que você tá familiarizado, mas não é diferente pra quem realmente convive na quadra. Sim. Então... Ele falou que quando ele tava sendo muito criticado, todas as lesões, quando ele tinha acabado de romper o Aquiles. Sim, de romper o tendão. E também sobre todas as questões, todas as polêmicas que ele tava sendo criticado, ele sempre falou, cara, quando eu tava em quadra, eu tava no lance livre, eu sabia que tinha um estádio inteiro me xingando, gritando, só que eu conseguia abafar tudo aquilo. O teu momento ali. Ele falou que ele criou um Mamba Mentalist, tá ligado? O Mamba Mentalist dele foi exatamente isso. Tipo assim, o basquete é o momento que ele ia e usava tudo que ele podia ter de energia pra jogar pra caraca, tá ligado? Então, sim. Foi muito foda. E silenciar às vezes, né? Silenciar todo eles, tá ligado? E aí você ali dentro, ninguém te atinge, tá ligado? É isso, ninguém atinge. E cria uma compensação, né? Porque por ao mesmo tempo eu tava num período super sobrecarregada no colégio, o basquete me desestressava, apesar de também ser o meu compromisso profissional. Sim. Então... Mas aí como é que foi? Tipo, aí tá, ensino médio, aí você tava lidando com isso tudo. Já tinha escolhido engenharia? Ou foi algo... Não tinha escolhido engenharia. Nem escolhido nada. A gente tava conversando isso em off. Como a gente com 17, 18 anos tem que fazer a maior decisão das nossas vidas sem saber de porra nenhuma da vida, né? É extremamente difícil. Mas vamos lá. Estudos, atuando, basquete. Uma hora tem que escolher um caminho, né? Aí você foi por um acaso, o destino te colocou em um deles? Ou foi algo que você falou, não, vou investir aqui agora na atuação. Vou deixar um pouco o basquete de lado. Como é que aconteceu tudo? Então, o basquete,
depois que a gente ganhou aquele campeonato, e o clube acabou com o time, ficou muito difícil de sustentar a esperança do sonho. Porque ou eu iria para São Paulo, ou eu iria para os Estados Unidos, ainda numa intenção de galgar e imaginar que poderia dar certo. Mas sempre foi algo que você deixava, tipo... eu vou ficar no Rio. Tem gente que fala assim, mano, eu preciso ficar em casa. Você se permitia, talvez, pensar em ir para os Estados Unidos? Em se mudar para São Paulo? Olha... Eu sei, né, mãe? Na atual conjuntura daquele período, em realidade, as minhas opções foram não tão amplas, porque diante daquele cenário, a minha família não tinha condições de bancar para mim custear eu ir para os Estados Unidos, porque as opções eram ou você iria para São Paulo ou você iria para os Estados Unidos, se você quisesse desenvolver como jogadora. Ficar no Rio. Ou ficar no Rio. Mas aqui no Rio, as opções eram mais restritas. Aí a gente entrou um novo capítulo dessa história, que foi como eu não tinha como ir para os Estados Unidos naquele momento. Inclusive, eu tinha o sonho também de fazer faculdade. E para ir para os Estados Unidos, fazer faculdade e tudo mais. E a minha família também é super protetora, então pra ir pra São Paulo ainda com a minha idade, eu tinha 15 anos. Nossa, muito novinha. Bastante Teria que ir todo mundo, é outra logística, outra vida. Outra vida, e ia ter que levar todo mundo comigo e modificar a realidade de todo mundo. Eu fui resiliente aqui no Rio, eu e as outras meninas, quando terminou o projeto da base, né? lá do clube. E um clube abriu as portas pra gente, que foi a Associação Atlética Vila Isabel. Eles não tinham basquete feminino, eles faziam, na verdade, mais escolinha, e aí abraçaram essas jogadoras. Bacana. Pô, maneiríssimo. Acho importante ter essa abertura. Ainda mais foi uma aposta, né? Você falou, foi uma aposta. Como a gente estava falando aqui antes, a treinadora, que era minha treinadora no Botafogo, a Renata, inclusive nesse período, ela trabalhou sem ganhar nada, muito movida pela paixão e acreditando que a gente poderia, através desse incentivo do clube, através dessa ajuda que eles estavam dando, porque eles davam a quadra, davam uniforme, eles estavam também fazendo a parte deles pra fazer... autopromovendo ali aquele time e acreditando nele. Em paralelo, tentando prospectar um patrocinador pra chegar junto e custear tudo. Exato, só que isso não aconteceu. Cara, é difícil, a gente fala, tipo... A gente que é criador de basquete aqui no Brasil, cara, a gente tá competindo com um país do futebol, onde a grande massa, pode botar em 90%, é voltado pro futebol. O que fica ali de sobra, às vezes, é pra outros esportes. Beleza, o basquete tá crescendo, tá tendo um pouco mais de atenção, que é ótimo. Mas ainda assim, a gente tá falando de 10 anos atrás, mais, né? 15 anos. Tá com 25? Eu tô com 24. Quase 10 anos. Cara, outra realidade, mundo, principalmente falando de basquete, pô, pelo amor de Deus. Hoje a gente muito mais acesso, transmissão, social media, roupa. Pô, naquela época, eu imagino como deve ter sido. Sim. E basquete feminino, né? Basquete feminino, pra ter algum tipo de incentivo, é sempre muito, muito, muito precário. E aí a gente volta pra aquela época, ainda era super mais difícil. Eu fico até feliz, porque hoje em dia a gente tem algumas jogadoras, inclusive da seleção, que elas falam, elas comentam sobre isso e fomentam a voz do basquete feminino. Muito promovido aí pelas redes sociais e tudo, que ajudam a disseminar essa ideia. Fomentar o movimento, sim. Sim, fico feliz também de contribuir em algum nível, Não, aliado... Bastante. Você é uma figura aqui no Rio, já conversei contigo isso. Por mais que você ainda, tipo, o teu foco é a atuação, você pro basquete tem a sua figura ali, que pro Rio é importante, sabe? Assim como você inspirou umas meninas mais novas ali na tua escolinha. Então, quem sabe, não sei, no curto, médio prazo, as coisas podem... Já vem acontecendo com projetos que você falou com a NBA Brasil. Então, a gente sabe que o futuro aguarda, né? Spoilers. A gente vai falar Mas aí. pra quem conhece, quem é seguidor, já deveria saber que ela... Não, deveria forte, né? Deveria. Mas que você fez alguns projetos também com a maior liga de basquete do mundo. A gente vai chegar lá. Só o teaser.
Isso aí é pra você continuar aí. Pra você continuar ouvindo a gente, que isso aqui vai ficar muito mais legal ainda. Muito basquete nisso tudo. Nessa mistura de estudos, basquete, atuação. Muito louco. Foi uma montanha-russa mesmo, assim. A jornada, para pensar. Mas é isso, acho que o basquete... Esse período foi um período que também me permitiu dar voz a outros lados meus, porque acabou que eu não consegui dar seguimento ali com o basquete no clube, porque entrou meu ano de vestibular e diante desse cenário do que a gente tinha, que era um clube tentando, que era um estadual também respirando por aparelhos. Tava todo mundo tentando, né? Todo Era mundo vocês, tentando. a tua treinadora, o clube... Os outros clubes, porque, de certa forma, para todo mundo era muito bom que tivesse um outro clube participando. Porque tendo outro clube, o campeonato fica mais competitivo. Ou, pelo menos, acontece, né? Porque tendo 3... Sem um time não acontece um campeonato. 1 contra 1 ali, um campeonato com 2 times. 2 times, sempre primeiro e segundo lugar. Não dá, sem condição. Certos. Não. Que foi quando eu comentei, eu comecei a participar aí de concursos de beleza. E em seguida fui ser modelo. Miss Teen. Pensar sobre isso em algum nível... me faz achar que eu tenho 80 anos de idade. Não. Assim, eu não sei como é que são os concursos de Miss hoje. Eu fiz isso no Eu já tive uma ex que era Miss. Ela me explicou todo o contexto, que são várias etapas, aí são um é o vestido, outro é o biquíni, aí tem o discurso, né? Tem sempre um projeto social por trás, sempre não sei, né? Mas tem um projeto social por trás. Acho bacana, não sei se é algo extremamente forte ainda. É bem mais interessante do que o que a mídia divulga. Uhum. Porque você tem uma prova de entrevista, e a prova de entrevista é uma prova que exige algum nível de estudo para você estar respondendo ali. Fazem pesquisas, fazem perguntas geográficas, perguntas socioculturais, perguntas políticas, perguntas... Não é nada raso, né? É uma parada bem, tipo... Não é nada levada a sério. Sim. Uhum. E para além da entrevista também existe toda uma preparação absurda, porque esse é o lado um pouco ainda, enfim, ainda seguindo uma tendência mais padrão, que é as provas você tem que estar ao máximo impecável, né? Você diz esteticamente. Esteticamente falando. É uma coisa que se perpetua, mas também tem um fundamento por trás disso. A gente acha que é só uma coisa estética, mas tem uma profundidade por trás de uma postura, tem um porquê por trás de uma postura, tem um porquê por trás de um tipo de andada, tem uma ideia de um... tem um comportamento. Sabe aquelas pessoas que leem linguagem corporal? Então, um certo tipo de postura, de como você tá numa mesa, de como você tá se comunicando com o jurado, cada coisa causa um impacto diferente. Sim. Então, você acaba adquirindo muitos conhecimentos. Se vai usar ou não na vida... talvez... Mas eu sou da ideia de que tudo que a gente aprende, a gente... leva uma liçãozinha. Com certeza. Principalmente as porradas que ela te leva na vida, né? Que hoje você começa a lidar com outras situações que você fala, já vi isso antes. Então, você começa... é realmente um amadurecimento. Assim. Sim. E aí pulamos dessa etapa para atuação. Atuação, eu estudei por um período, que foi quando me surgiu o teste para Gabriela. Bom Sucesso. Da novela Bom Sucesso, que era uma jogadora de basquete. Globo, 7 horas da noite. 7 horas da noite de 2019. Explica pra galera, tipo, o contexto, a narrativa, o tema da novela, né? Então, era uma novela que falava muito sobre a ideia entre vida e morte. O personagem principal, que era o Antônio Fagundes, ele era um cadeirante que ele estava diagnosticado com uma doença que levaria terminal. ele... Era uma doença terminal, que levaria ele a falência em algum momento. E aí, diante dessa ideia, ele conhece
uma moça, que é no qual troca o exame com ele e ela descobre que ela queria morrer. Que Que era, parada, mano. que era Típico do Brasil, eu não sei se é uma crítica que vai quando, sabe, quando o bagulho de trocar... Meu trocou o Deus. exame Aham. e ela descobre que ela iria morrer e eu era uma das filhas dessa moça. Quem fez a personagem principal era a Grazi Massafera Sim. e eles eram os protagonistas, o Antônio Fagundes e a Grazi Massafera. E tava ali a Gabi, pá... E aí o meu núcleo, a história da minha personagem se concentrava em uma jogadora de basquete que sempre quis participar de um clube para se tornar jogadora profissional. Era o sonho de vida dela ser uma jogadora profissional. Só que não existia. Olha só como Mano, é muito curioso, tá ligado? Tipo, a arte imita a vida. não é? Que tinha o sonho de jogar em um clube, só que só tinham clubes masculinos. Parece alguém que viveu isso. Tipo assim, E no meu teste não sabiam que eu era jogadora de basquete, tá? Descobriram lá. pô, isso é meio bizarro, assim, tipo... Mano, tu vivenciou justamente uma parada que te escalaram. Escalaram, né? No draft que a gente tava falando. E... sei lá, eu acho meio doido, assim, tipo, como é que as coisas acontecem, né? Não As sei, o coisas- que na sua cabeça naquela época deve ter passado, tipo... Receber o roteiro... Não, quando eu recebi o teste, eu olhei aquelas falas e eu falei, nossa, isso é tão familiar. Hã? Eu falei, que isso? Porque eu lembro que o meu texto era assim, eu preciso muito que esse meu padrasto me ajude, porque senão eu nunca vou conseguir ser uma jogadora de basquete feminino, eu não vou jogar na Mangueira. Aí eu, nossa, Mangueira, super conheço essa Esse realidade. ambiente, né? Então, ao mesmo tempo que era muito próximo, também tinha algum nível de dificuldade porque era o meu primeiro teste. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que isso talvez tenha te facilitado por ser um ambiente que você já tinha vivenciado antes. Você falou, cara, é um contexto que você viveu. Só que agora, obviamente, com frases preparadas, mas... É porque assim, eu e a Gabi somos muito diferentes. Hum. A Gabriela tem um perfil esquentado, briguenta. Ela é o Sangue tipo de quente. personagem impulsiva. Deu na cabeça dela, ela faz. Uhum. Então, isso em algum nível tinha muito presente no texto. Então, isso Uhum. foi uma parte que eu tive que descobrir. Mas o que eu tinha a meu favor, eu usei. Sim. Que era a minha vivência de basquete, eu sabia das circunstâncias. Então, tudo que eu teria que pesquisar sobre isso, que seria natural do ator que fosse pegar aquele teste, eu já sabia algumas coisas. Uhum. Então, acho que otimizou o meu tempo nesse sentido. Sim. Mas tive que encontrar a Gabriela em mim, É, que também foi um caso à parte. realmente você falou, vai de 0 a 100 muito rápido, ser mais racional, mais calmo. Como é que você... Depende da situação. Depende da situação. Às vezes é muito eu tenho muita intuição. Às vezes eu acho que Eu também. você sente a parada, a energia ali na hora e acho que tem que fazer. Mas a Gabi era 0 a 100. A Gabriela não pensava. Aham. Inclusive, nessa novela eu cortei o meu cabelo, né? Você tava com um cabelão, aí deu um... Como é que foi? Eu nunca tinha cortado meu cabelo e eu recebi no roteiro que a Gabi entraria num jogo de basquete masculino na final do campeonato e ela faria a sexta final. Uhum. Só que pra ela se camuflar entre os meninos, É uma pegada meio Mulan, né? Meio... eu tive que cortar o meu Hã? cabelo. Caraca. E aí, é nesse nível de impulsividade que ela tem. Ela olhou o jogo, os meninos estão perdendo, que é lá no meio dos capítulos, quando muda o conflito, assim. A gente Uhum. diz mudar o conflito quando, tipo assim, vai ter uma reviravolta na história agora. Tinha o plot twist da parada. Isso. Ah. Os meninos estavam perdendo, meninos que ela começou a ter contato, que contextualizando rapidamente, o padrasto dela, que quem fez foi o Davi Júnior, inclusive, um beijo, Davi Júnior. Foi um presente trabalhar com esse ser humano, pessoa maravilhosa. Ele ama basquete também, então se Sim, algum dia sim. você quiser chamar Ó, ele... casa tá aberta. Chegar no Rio de Janeiro, mano, dá um toque em nós. Ela era muito fã desse padrasto, porque esse padrasto foi pros Estados Unidos jogar basquete, chegou nos Estados Unidos, ele não conseguiu nada, Uhum. e aí teve que voltar pro Brasil. E aí, esse padrasto, quando volta pro Brasil, ele começa a treinar um time masculino. E ela fica o tempo inteiro, me deixa jogar, por favor, me deixa jogar. E ele fala, Gabi, não tem time feminino. Gabi, não tem time feminino. Aí vai se desenrolando tudo. Sim. Aí, esses meninos estão tá num período aí da história que eles estão jogando um campeonato. E esse campeonato, eles estão perdendo. Ela olha aquilo Eu vou resolver essa... e ela não pensa. Aham.
A mãe dela é costureira, ela pega dentro da bolsa da mãe o kit de costura, vai no vestiário. Um dos jogadores se machucou, tá dentro do vestiário, vai pro vestiário, porque se machucou bem, bem feio, aí tira a camisa e tudo. Aí ela vai, invade o vestiário masculino enquanto ele tá dentro do banheiro, pega a roupa dele, se veste, pega o cabelo, corta e entra. Caraca. E foi isso. Aí ela vai e faz a sexta final. Não. O Game Winner aqui, ó. Braba, Gabi braba. Braba, corajosa. Nossa. Cara, e pra primeiro papel, eu imagino que tenha sido... Não sei, fora aliás, incluindo o contexto, né, de tudo que você viveu como pessoa, como Giovanna, tudo, e o encaixe disso deve ter sido bem marcante, tipo... Foi. Porque em algum nível eu me sentia vencendo os limites que a Giovanna não venceu. Foda. Muito maneiro. E principalmente porque a temática foi o que, de certa forma, encerrou o meu sonho no basquete. Eu não tinha mais clube pra jogar. Então, eu tava lutando novamente por esse sonho dentro da dramaturgia. Então, algumas cenas pra mim eram bem mais sérias do que... As paradas deviam te tocar de uma maneira diferente, bem mais íntima do que alguém que nunca viveu com o esporte, sabe? Que você passou os apertos. Você viu de fato como o basquete feminino e outros esportes femininos são tratados aqui no Brasil. Então, nossa. Era isso que eu pensava. Eu tomava como uma iniciativa de eu quero mudar isso e eu quero mudar pro basquete feminino e eu quero mudar pra quem tá assistindo, ver o poder que o basquete feminino também pode ter, ver os sonhos dessas meninas que, como a Gabi, estavam ali apenas querendo jogar o que ela sempre fez. Ela só queria uma oportunidade de mostrar o talento dela. E essa era também uma das minhas motivações da personagem e da Giovanna. Maneiro. Alguma coisa da Gabi que você trouxe pra você? Pessoal, sempre no basquete, outra parada? Ou a Gabi, tipo assim, mano, deixa a Gabi lá, eu aqui. Você tá no futuro separado, alguma coisa que você escolhe um personagem que você trouxe pra você? Eu acho que a Gabi, ela me ajudou... É que eu não tô sabendo como colocar isso em palavras. Mas, tipo, ela além de reacender ainda mais essa paixão, ela me deu uma força maior, assim. Me deu uma... Eu acho que incentivo, um incentivo de alguma maneira? Seria isso, eu acho que se... Pra continuar o basquete? Ok, mas um incentivo em relação a quê, assim? Não, um incentivo em relação a tudo na minha vida, porque eu acho que eu nunca vi uma pessoa lutar tanto, apesar de tantas adversidades. Eu acho que se eu vivi algumas adversidades, ela viveu em dobro. Porque o contexto da história, tudo sempre se afunilava pra que a qualquer momento você desistisse dessa ideia. Sim. Porque, inclusive, quando ela cortou o cabelo, ela foi expulsa de tudo. Tipo, e até mesmo no núcleo familiar, as pessoas começaram a olhar ela como impulsiva, difícil de lidar. Então, apesar das circunstâncias, ela foi uma personagem que enfrentou e enfrenta qualquer tipo de barreira pelo que ela acredita. Então, você vivenciar em algum nível, sob circunstâncias imaginárias, esse tipo de coisa, acho que ficou em mim uma chama acesa para os meus próprios objetivos de não tem limite pra sonho. Sim. Já acreditava, mas, sabe, eu acho agora que depois... ainda mais, né? Não tem como não ser. Até mais porque no final, o final dela é o melhor de todos, né? A gente encontra a Hortência, sendo que eu encontrei a Hortência antes, Rainha. né? Já tinha conhecido ela, sendo que seria da Gabi a primeira vez. E a Hortência dá uma oportunidade pra ela de jogar num clube que a própria Hortência criou. Maneiro. Então, ela era uma menina do subúrbio, que não tinha menor perspectiva, porque diante da realidade dela, não tinha quadra, não tinham meninas jogando, ela sempre jogou com meninos. De repente, o padrasto dela, que foi para os Estados Unidos, qual a chance do cara que foi para lá jogar? Talvez até desenvolveu mais a vida por lá, voltou pro Brasil, ou seja... É um incentivo para ela pensar ainda mais sobre o basquete, mas muito pequeno, porque quais as possibilidades? Aí voltou, cresce uma chama nela,
Mas aí todo mundo apaga dizendo, você não vai jogar porque o time que eu tô jogando, o time que eu tô sendo técnico é masculino. Uhum. Aí, ok, mais uma surra, uma porrada, assim. mais uma... porrada da vida. Aí você vai, começa a ir pela, como se eu poderia dizer, a linha lateral tentando participar. Uhum. E ele começa a deixar, falar, ó, um garoto não veio hoje, entra Faltou você. oportunidade. E aí ela aproveita com todas as unhas e dentes. Uhum. E aí os meninos entre si, porque começam a se apaixonar por ela. E tem que ter um romance, no meio. Começam a se apaixonar por ela, começam a brigar entre si. E o Uhum. padrasto vira pra ela e fala... Ela vai pegar o meu rebote, mentira. Eu vou pegar o rebote dela. Não. As brigas eram sempre... Você tá olhando pra Gabi, você não tá olhando pra Gabi, você tá olhando pra Gabi. Deus do céu. Aí o padrasto vira e fala, você não vai mais participar. E ela fica, eu não tô fazendo nada. Uhum. De novo, nenhuma chance. Ou seja, esse clube que seria a oportunidade de verem uma menina jogando, também não vai rolar. Pra onde eu vou? Não tem mais mano. pra onde ir. Uhum. Aí ela vê um jogo que... É porque ela é muito coração, né? Algumas pessoas julgaram a atitude egoísta, como todos os personagens. Vendo que o clube que ela começou a conviver tá perdendo, ela decide sacrificar o próprio cabelo Sim. pra entrar e ajudar. E aí o jogo deles foi anulado, porque a federação Porque eles entendeu descobriram que ela... que era uma menina jogando. Uhum. E fala assim, pô, como é que tem uma menina aqui? Aí Uhum. levanta essa temática. Tem uma menina em quadra jogando basquete. Não tem que estar aqui, menina. O que menina tá fazendo aqui? Nossa, E aí, ou seja, o mínimo de incentivo que ela tinha, que era a redoma familiar, também se volta contra ela. Gente, caralho, só tomou porrada, mano. Ou Tipo, seja... Eu sou de motivação toda, né, cara? Assim, quando você não vê essa personagem, mais seja um personagem fictício, por aí vai, mas pra você viveu essa personagem. É. Pra você, vai mais do que o fictício, tá ligado? Você tava ali com seus sentimentos. Aí você vê ela dando tanta motivação, pô, como é que não vem pra você essa motivação também, né, cara? É mais por isso, né? Você viveu essa parte também do basquete feminino, não da mesma maneira que ela. Você viveu toda essa questão, né, cara? Então, pô, como é que você não se motiva, né, cara? Uhum. Sim, e muitas vezes, acho que vocês também assistem filmes que às vezes a história não é sua, mas é sua também. Mas você se relaciona de uma maneira, com certeza. Então, por mais que eu esteja vivendo isso ficticiamente, também é minha. Então, também é da menina que tá em casa de 5 anos, também é da menina de 14 anos. Também Muitas mulheres passam por isso no mundo. Sim, não é exclusivamente do Brasil. Tirando os Estados Unidos. Os Estados Unidos te dá muito mais... muito mais, mano. Muito mais. Mano, aqui a gente não tem uma quadra direito, pública aqui na Zona Oeste, sabe? Tipo, e quando tem poliesportiva, que eu detesto a poliesportiva, que vem os caras às vezes vandalizam, arrancam o aro, arrancam a tabela. Agora já nos Estados Unidos que o pessoal trata muito o estudo e o esporte. Porque os dois têm que andar juntos. Obviamente, você tem que ter as notas pra continuar. Nem teus pais falaram, né? Tem que ter as notas pra continuar. Mas lá você tem estrutura, lá você tem alimentação, lá você tem de fato um incentivo. Muitas bolsas pra você sair do ensino médio e quer continuar jogando. Pô, tem várias ligas universitárias. Então, aqui a gente tá longe disso, estudo e infelizmente. esporte realmente andam lado a lado, né? Deveriam. No Brasil falta esse investimento. É uma luta aí que... Acontece pro futebol. né? Curioso, né? Pros outros esportes, a gente vem vindo numa leva, acredito eu, dentro de uma perspectiva bastante positiva, de que tem evoluído, tem melhorado. Como eu falei, isso aqui é um testemunho de que tem melhorado, a sua página crescer é um testemunho. Acho que tudo, você, a gente, todo mundo que vive o esporte, é resistência, cara. Acaba sendo uma resistência, tipo, indo meio que contra a onda, falando que, mano, a gente tá aqui, a gente não vai sair porque a gente continua acreditando. A gente acredita no potencial do basquete, fazer acontecer e, cara, globalmente falando, o esporte tá crescendo de uma maneira bizarra. Acho que não é à toa, é um movimento que todo mundo aqui se propõe a fazer, sabe? Eu digo todo mundo que é do basquete, né? E na força a gente ganha, cara. Que nem a Gabi ganhou ali. Obviamente, todo mundo tirando ela pra... né? Eu lembro que no final da novela eu tinha até escrito isso. Aí uma menina até me mandou depois, ela falou assim, eu sempre levo essa frase. Porque eu me despedi da personagem e com essa história toda eu tinha colocado assim, cara, acredita, porque talvez o seu final seja uma Hortência te dando uma vaga num time dela
mais legal. Isso projetado para outras meninas, acredita, porque talvez o seu final seja você indo para os Estados Unidos jogar com a WNBA. Então acredita, como pra Gabi era praticamente impossível de onde ela veio e o destaque que ela foi ganhando segundo a resiliência dela, você não sabe qual vai ser o seu final. O seu final pode ser esse, se você batalhar. Basta acreditar, não desiste dos sonhos, é questão de consistência mesmo e, cara, o obstáculo sempre vai ter, entendeu? É montanha-russa, que nem a gente falou. Altos e baixos, ninguém tá no topo sempre, é uma questão de a vida dá essas voltas. Mas, cara, quando gira de vez... É porque também sonho a gente usa... É difícil pensar em sonho quando tem pouco onde se apoiar. Sim. Então, acho que quanto mais a gente fomentar essas políticas de incentivo ao esporte, as pessoas vão ter mais onde se apoiar pra expandir os seus sonhos. Eu até assisti uma peça que tinha essa frase, que é do Don Quixote, e chega uma hora que o Don Quixote ele fica vivendo de sonhos e sonhos e sonhos, e um dos personagens vira pra ele e fala assim: você não percebe? O seu sonho tem muito céu, mas quase não tem chão. Caralho, forte, mas meio tipo... Dói, tá ligado? Ouvir isso também, sabe? Aí ele fica assim, não, claro que não. Ele fica, tipo, perturbado, assim. Você não tem onde se apoiar. Então, na realidade, as pessoas não têm onde me apoiar pra acreditar cada vez mais. Mas o seu poder interno faz diferença. Não só a Gabi, mas, por exemplo, em um nível muito menor, talvez, lá na minha escolinha, as minhas amigas também tiveram a oportunidade de conhecer o basquete, porque eu entrei, ou então em um outro lugar... acreditar no seu potencial, assim, único. Por exemplo, pensa na dimensão, por exemplo, falando de Globo, maior emissora do Brasil, você ter sido aquela figura, com certeza incentivou uma porrada de menina, entendeu? Tem dúvida disso, mas não, com certeza, entendeu? Assim como isso começou na tua escolinha, que você tava lá no meio dos meninos, você era a única, suas amiguinhas chegaram e falaram, cara, o que você tá fazendo depois do colégio? Eu jogando, e elas também foram. Então, cara... nasce de algum lugar, nasce de alguém, nasce de um movimento. A gente tem que acreditar no nosso poder de influência. Influência, alguém te viu fazendo uma coisa, ela leva pra casa e pensa, caraca, aquela pessoa fez isso. Sim. E sem querer já tá influenciando a outra pessoa. Mas a maior maneira que a gente recebe aqui na página é o pessoal comentando como você com o basquete e gostar de ler o curso de vocês. O reconhecimento. Que é isso, assim, pra pessoa achar, chegar na NBA, que é a parada que a gente ama, e pela gente ser a porta inicial, tá ligado? Foi isso, uma gratificação. Muita coisa. Mas, pô, a falta de recurso, cara, de espelho pra você ter aonde tinha um caminho pra seguir, pô, é horrível, tá ligado? Tipo, eu não conseguia, cara, de basquete por causa disso. Não que eu fosse jogar bem ou não, tá ligado? Mas eu tentaria, pelo menos, se eu tivesse um pouco mais de incentivo da minha família, tá ligado? Minha família nunca ligou muito. Sempre assim, mas eu esporte, deixa ele, tá ligado? Mas nunca me incentivou realmente a fazer tudo sério. Levar a sério a parada. Mas imagino que o meu também foi um pouco disso, mas a família um pouco mais. Cara, teve bastante incentivo, assim. Tipo, família? Teve bastante. Só que eu mesmo cheguei numa hora que eu falei, cara, aí eu estudo. Você era meio que louco solitário, né, cara? Você jogava bastante Total, no mano. Total. Tinha você fazendo, aí você teve outra pessoa depois. Comigo também juntaram uns 2 amigos que tentaram jogar comigo. Sim. Aí juntei com outros amigos também depois, um timezinho. Mas foi isso, legal. Se não fosse a gente, pela gente, nossa cabeça de não, vamos fazer beleza aqui, é o que a gente gosta. Pô, esquece. Esquece, não tava fazendo nada, tá ligado? Total. Tava nem. O meu contexto é um pouquinho diferente, porque, tipo assim, não nasci aqui, a minha cara não é daqui, eu sou altão. A minha cara não é daqui. Tipo assim, mas muita gente sempre também me tratou de uma maneira meio diferente. Tem um respeito ali, talvez, pela altura, mas meio fora da bolha. Sei que é um esporte onde, tipo, né, majoritariamente eu sou minoria também, tipo, não em termos de altura, né, mas no rosto. Então também foi uma luta, era uma luta assim, pra mim, pra eu conquistar o meu respeito, o meu espaço ali no meio, mostrar, esse moleque é playboy, porra, nasceu aqui na Zona Oeste. Só que eu tô lá em São Januário, mano, todo mundo na quadra, todo mundo é igual, pô. É o time, esquece essa porra de tipo, você veio da onde, você nasceu aonde. Mas, cara, uma coisa, tipo, a gente bem moleque nem pensava muito sobre isso, né? Mas se transforma no meio do esporte, é muito doido, assim, Sim. parando pra pensar. E leva pra vida. E a partir daí, acabou a novela, a chama reacendeu, né? De certa maneira, ainda tava lá, mas tava lá, né? Pegando muito fogo. Tava triste a chama, porque
A última experiência foi, poxa, frustrante, tudo. E que caminhos te surgiram? Como é que foi isso tudo? Essa próxima fase da Gi? Próxima fase, sou atriz, né? Então, continuei trabalhando como atriz. Apesar de que pós-novela teve esse gap aí de pandemia. Então, as coisas ficaram um pouco tenebrosas, assim, pra todo mundo a níveis de... Mas você não repensou em momento algum na pandemia de tipo... Cara, você teve seu primeiro papel, foi muito maneiro, você sabia que era aquilo que você queria. Você falou, cara, vou atuar pro resto da minha vida. Na pandemia não surgiu nenhum tipo de... Porque muita gente durante a pandemia surgiram essas dúvidas, que nem eu. Eu tinha um emprego, CLT, falei, mano, eu quero voar, quero fazer outras coisas. Foi na pandemia que me apareceu isso. Você ainda tinha isso muito bem estabelecido. Eu acho que do primeiro dia que eu entrei num set, ou até antes, eu não sei, a partir do momento que eu comecei a fazer teatro e atuação, eu tinha certeza que era isso que eu queria pro resto da minha vida. Porque foi... Eu até lembro, o meu dia da minha primeira aula, a aula foi de 6 da tarde até meia-noite. Uma aula super extensa, 6 horas de aula. Eu cheguei em casa e eu ainda queria continuar estudando muito mais. Eu falei, nossa, isso. E eu fui até o horário da minha faculdade no dia seguinte. Empolgou. Totalmente. Eu acho que eu descobri minha paixão completamente, que já existia, mas que dentro do contexto do que eu vivia ainda não tinha sido aflorado. Só que se eu olhar a minha trajetória, sempre esteve aflorado. Eu sempre fui a pessoa que participava de todas as peças, eu sempre fui a pessoa que promovia coisas artísticas no meu colégio. Sempre foi comunicadora, sempre foi tipo uma oratória, da parte da oratória de... Sim. Pessoa que fala, pessoa que não fica ali no canto, nesse sentido. Sim, mas especialmente pra atuação. Inclusive, quando eu tinha uns 3 anos, eu comecei a ler com 3 anos. Né? Lançada! Muito. A minha mãe, ela ficava, tipo, chocada, assim, porque ela me dava o livro de história, eu lia tudo, perfeito. Assim, só que o que ela descobriu? Eu não tava lendo, eu decorei o livro todo. Malandra! Mas eu sempre tive muita facilidade pra vivenciar as histórias. Então, quando ela vinha e ela lia pra mim todos os dias, eu falei, não, agora eu vou ler pra você. E isso. Aí ela lia de volta e falou, ué, tá escrito exatamente isso. Como assim? Você já tá lendo e tudo? Mas não era. Não. Decorava todos os filmes, decorei todos os filmes do Rei Leão. Lembro até hoje. A vida não é justa, não é? Não, nem um pouco. Pô, eu vi uma cena do Rei Leão esses dias que era... Esses filmes de infantil sempre tem uma mensagem. Todos têm uma mensagem por trás que a gente, mulher, que tá vendo o filme, sabe? Aí você fala, cara, mano, reflete isso pra vida adulta, como é realmente verdade, de fato. Mas... Sempre tem uma mensagenzinha, sempre tem, né? Sempre tem. E aí, meu caminho... através da atuação, me levou pra fazer uma outra personagem, Balder, né? Só que dessa vez uma freira. Sim. Não, mas antes disso, esse que a gente falou é o seu segundo projeto com a NB Brasil, né? O primeiro é aquele que a gente falou antes, do off, do falando de NBA. Ah, sim. Na realidade, eu cheguei a fazer algumas coisas pra NBA, mas já a nível, assim, de projeto, eu acho que é o segundo, assim. Qual foi o primeiro contato com a NBA Brasil? Foi depois da novela? Durante a novela? Foi depois da novela. Comecei a participar de alguns eventos, comunicando sobre a NBA. Cheguei a participar do All-Star Games, só que esse, enfim, não fazia parte da NBA, mas eu comecei a participar de muitos eventos que falavam sobre basquete, comunicavam sobre basquete, sendo essa figura que representaria o basquete feminino. E foi indo nesse sentido. Aí eu participei do Falando de NBA, participei desse All-Star Games. Eu acho que me veio em mente porque foi muito icônico. Ah, você jogou? Eu joguei o All-Star Games da... All-Star Games não, é tipo um All-Star Games. Foi o All-Star do NBB? Não. Eu tava no NBB também.
Não? Foi o Eu fui. Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas. Mas era de basquete feminino. Sim. Aí joguei lá com as meninas da seleção e tudo. Pô, maneiríssimo, pô. Tá maluco, pô. Foram os campeões da LBF. Essa campeã da Copa Copa América. Foi. Fui participando de outras iniciativas, como por exemplo, tem alguns projetos, como do Wagner do Basquete Cruzada. Sim. Pessoal lá do Payback do também. Payback. Isso. Todos esses movimentos que geravam a fomentação do basquete. E, mais recentemente, participei de um curta da NBA. Sim, esse da feira aqui, ó. Amen. Os deuses do basquete estão vendo. Que foi super, super divertido. Foi, em realidade, esse foi ainda mais cinema do que basquete, né? Porque ali tinha uma personagem freira quebrando mais o estereótipo. Enquanto você por exemplo, a Gabriela era uma criança jogando. Sim. Mas quando você traz essa realidade pra uma freira, você ainda amplia ainda mais os horizontes. Porque a gente ingessa imagens pras coisas. Você nunca vai imaginar que uma freira vai estar jogando basquete. Quando em realidade eu fui fazer uma pesquisa, tem vários campeonatos. Tem vídeo, já teve vídeo circulando de pelada de freira, pô. Juro, tipo assim, as freiras na quadra batendo bola. Pô, eu não estudo, mas ela joga com a roupa. Joga com a roupa. Joga com a roupa. Eu soube disso. Juro pra você. Muito maneiro, muito maneiro. É porque uma coisa não interfere na outra, né? Parece tão óbvio, mas a gente não absorve. É normal, óbvio, tá ligado? Só que como a gente fica com a imagem realizada na cabeça, tá ligado? Exato. E aí isso foi ainda mais legal, porque... Deixa eu dar, esse curto ele tá disponível... no site da NBA. No site. Você vai no Deixa o site link, da a gente deixa na NBA. descrição pra galera ver. E o nome do curta é Nas Mãos de Deus. Nas Mãos de Deus. Honesto. Foram 3 curtas representando o Brasil na NBA. Aí acho que chegaram a passar no All-Star Games. Não, eu queria ter ido. Vai chegar esse dia. dia. Vai chegar seu momento. Não, porque ele estrelou lá, só que eu tava num período fazendo várias publicidades dessas coisas. Eu podia ter ido. Pois é. O sonho. Um sonho, exato. Só que acabou que ali dentro da comunicação a gente não conseguiu e tudo. Você já viu um jogo da NBA? Já teve oportunidade de... Não. Vai chegar. Vai chegar com certeza. Vai chegar ali, ó, na beira da quadra ainda, aqui, ó. Tipo, tá vendo? Quem me representa muito isso é o Caio Teixeira, que todo vídeo da NBA, alguém com a NBA, ele chora. Sim. Mas eu seria totalmente igual a ele. Não, E a coisa, cara, eu ia ver uma mascote da NBA, eu ia chorar. Fica eu maluco. ia ver uma seita de onde eu ia chorar. A lixeira da NBA eu ia chorar. Não dá, mano. Não, é mágico, é realmente a atmosfera, o ambiente que tudo te comove. Porque pra muita gente, assim, aqui no Brasil, que a NBA às vezes fica muito distante, a gente sabe, pra você viajar, juntar uma grana, não é barato. Pô, quando você entra ali, nossa, é de emocionar mesmo. Templo, né? Você fica chocado. Sim. Eu acho que eu vou ficar chocada. Vai, com certeza. Eu já sonhei com isso várias vezes, inclusive o jogador vai apertar minha mão e vai falar, caraca, Giovana. Depois você pode ser um Gui Santos, alguém. Um brasileiro. Conheço, Gui. Tá vendo? Tá ali, tá perto. Ó, e... Cara, aproveitando, gancho de NBA. Como é que tu virou Lakers? Como é que eu virei Lakers? Nasci Lakers, né? Porra, na veia. Acertou tanto no futebol pra... Como é que é? Aquele é Flamengo. Tanto no futebol pra no basquete. É a flamenguista também. Mas o Flamengo. Então, você tanto no futebol para no basquete. Que é Vasco. Você é Vasco? Sou Vasco. Não posso falar isso com muita motivação, né? Porque Mas eu tá difícil. Fazer o que, né? Em compensação, maior time da NBA. Não tem jeito. Tem alguma coisa que tem que salvar, né? Porque Equilíbrio. É tudo sobre equilíbrio, galera. Entendeu? Aqui, ó. Tô brincando, vascaínos de plantão, não me odeiem. Na realidade, eu percebo que, em geral, a gente gosta de algum time por uma pessoa. Em geral, sei lá, você começa a gostar de um time, sei lá, Miami Heat. Ou porque, sei lá, algum amigo te indicou e aí você começou a acompanhar o Miami Heat. Aí foi por causa desse amigo. Ou então você começou a assistir
e tinha aquele jogador que você gostava Aquele muito. atleta, assim. E aí você começou a acompanhar todos os outros e o time se tornou algo fundamental pra você. E aí você virou aquele time. Então, no meu caso, o meu time, de fato, seria o LeBron James. Não tá ruim. É o LeBron, exato. E aí, eu tipo... Ah, cara, isso é muito ruim, porque a galera vai ficar me zoando, mas... Não, mas a gente brinca muito... Eu fui um pouco virar casaca, inicialmente. Tu era Miami. Porque eu era Miami. O Felipe falou a mesma coisa que bateu o pau. Você vai buscar jogar disso até errado. Sim. Porque eu ficava muito admirada com ele jogando. Eu adoro a mentalidade do LeBron jogando. O cara é absurdo. Ele como figura, ser humano também, ele é um cara muito foda. Sim. Mas eu gostava muito dos Lakers por causa do Kobe. Kobe, amém. Então eu ficava assim, todo mundo me perguntava, eu sou Miami Heat e Lakers. Dividir um no leste e um no oeste. É sobre eu sou isso. os dois. Aí eu comecei a acompanhar o Golden State por causa do Curry. Claro. Não sei, ele ainda tá? Tá voando. Tá voando. Aí eu falei, caraca, será que eu viro o Golden State? Só que no fim das contas, eu acho que o time que mais que eu acho legal, eu gosto das cores, eu gosto da história do time, eu gosto... Enfim, gosto que o LeBron tá nele. É ele mesmo. É o Lakers. É o Lakers. Hollywood ali, quem sabe, né? Um dia vai... Pois é, em breve. Então. Não, mas faz todo sentido. Tá ali na frente do jogo com o Jack Nicholson. Esse lance das cores que você falou também, a gente fala sempre do lifestyle. Do que a gente veste. Assim, não sei se é a tua cor preferida. É o roxo ou o amarelo, ou nenhum dos dois? Ou foi o combo, o conjunto? Eu gosto dessas cores, mas, tipo, não chegam a ser minhas cores preferidas, mas eu me sinto muito bem quando eu tô essas cores, porque eu lembro do Lakers, né? Sim. Não, é um peso tu vestir o amarelo e roxo. Pois é, minha segunda entrevista que eu tô de Lakers. Curioso. A gente descobriu isso hoje, né? Vou me achar. Ela só tem roupa do Lakers. Representando muita coisa, assim. E, cara, voltando ao fato do LeBron ser o meu jogador, porque o cara é absurdo em todos os sentidos, assim. Eu gosto do que ele fala, do que ele posta, a representatividade que ele tem, representatividade que ele faz no movimento negro, tipo, tudo. Sim. Absolutamente tudo. E aí eu falei, cara, é o time que eu vou tirar pra acompanhar e acabei me apegando. Sim, honesto, justíssimo. É o maior da liga, sem clubismo. Número de títulos, não é surpresa pra ninguém. Não, o time foi bem esse último ano, assim, final de conferência. Foi quase, né? Foi quase. Foi quase. A gente saiu do fundo do poço, mano. A gente saiu do fundo do poço. Um dia de cada vez, pô. Cara, mas eu... O cara ganha um título, fica com essa marra toda. Não, título, pô. Foi varrido com 24-0, pô. Já falou o quê? É difícil. Deixa ele ficar feliz, cara. Não, óbvio. Dessa vez. Uma vez na vida. Uma vez na vida. Não, mas foi bom saber que o Lakers tá, enfim, voltando aí. Voltando não, é outra montanha-russa. E você, por que você é Lakers? Eu sou Lakers? Eu me tornei entrevistadora. Aqui é Kobe Bryant. Cara, foi o cara que me inspirou a Black Mamba aqui, né? Me inspirou a acompanhar o esporte. Cara, foi o que você falou, né? Ou é a figura do atleta que te motiva ou são os amigos, ou algo assim. Cara, pra mim, com certeza, foi o atleta. E eu vi os títulos dele de 2009 e 2010, que foi os títulos sem o Shaquille O'Neal. Ou seja, ele tava sozinho ali. Sozinho não. Tinha um bom time, mas era o principal nome. Era o principal, pô. Era o Kobe e tinha que fazer por ele mesmo. E a partir daí, obviamente, eu tinha uma rivalidade contra o LeBron, porque na época o pessoal já comparava LeBron e Kobe, né? E o LeBron não tinha... Chegava aos pés do Kobe ainda, porque não tinha título, antes de ir pra Miami, etc. Aí eu era aquele moleque de internet que ia pra discutir mesmo. Nossa, eu discutia muito no Orkut, no Facebook. Hoje em dia. Era pior que era mesmo, pior que acontece. Mas todos pontos. E... Cara, ele foi a partir daí. Ele foi um cara que, obviamente, foi muito cedo. Acho que ele cumpriu com a missão dele na Terra. Mas pra quem é fã e pra quem usa dos valores do Kobe, a Mamba Mentality que a gente fala, cara, é uma parada que eu aplico pra tudo na minha vida. Tudo. Tipo, a consistência, a disciplina, 1% todo dia, de motivar os outros, a inspirar os outros a fazer o que eles querem fazer, que é muito sobre isso, você inspirar os outros. Você quer fazer isso? Você acredita? Então
Então vai. E você vê Entendeu? outro cara super gênio, não só no esporte, né? Sim, sim. Genial Uma dimensão. nesse sentido até, desse Mamba Mentality e tudo. Eu vi até num vídeo dele comentando como que ele foi do pior atleta. Você conhece esse vídeo? Não, ele já foi do... Não, ele foi do pior atleta? O entrevistador tá conversando com ele, aí ele fala assim, nossa, como é que isso aconteceu? Porque você era o pior atleta da época do high school e de repente você se tornou o atleta mais procurado até pelos times e tudo. Sim. E aí ele falou assim, eu comecei a perceber que se eu treinar todos os dias, eu iria avançar. Você vê, o cara fazia um cálculo matemático. Não, é muito doido. Ele acorda às 4 da manhã pra começar o primeiro treino dele às 5, enquanto tem gente que tá fazendo o primeiro treino às 10. Se ele faz isso num período de meses, anos... Aí ele falou, eu fiquei 1 ano fazendo isso. Eu já treinei mais do que os caras treinam em 2 anos, pô. Então, assim, realmente, o treino leva à perfeição. É um nível de obsessão, talvez, que não é pra todo mundo. Mas pra quem quer buscar a perfeição, que às vezes, mano, você nem chega na perfeição. É difícil a gente definir o que é, né? Ele fala, irmão, eu tava disposto a entregar tudo que eu queria entregar, mesmo eu sabendo que talvez eu não chegaria na perfeição. Mas eu sei que eu dei tudo de mim. E é sobre isso. Tá ligado? É o caminho que você tá percorrendo no meio, tá ligado? Toda jornada do meio que você vai aprender, você vai estar melhorando. E se tu chegar, chegou, tá ligado? Mas você sabe que você tá fazendo pra aquilo. Sim. E aí falam, cara, isso aí é papo de... A gente fala papo de coach, não sei o quê. Cara, tem 2 dores. Ou tem a dor do arrependimento, que tu vai olhar lá atrás e falar, caralho, mano, poderia ter feito muito mais, me entrego muito mais, já tô velho, tô fudido, sei lá. E a dor do... Caralho, o que? Arrependimento e... eu levei só do arrependimento, pô. Não ter feito a parada? Não, mas essa aí seria já dessa, né? De já ter feito e dado errado. Algo assim. Porque uma coisa você não fez e você se arrepende. A outra você fez e você se arrepende? Seria isso? Não sei. Quando você fez, só que deu errado e não deu errado. Deu errado, a gente não controla. A dor da falha, nem falha, a dor do erro, sei lá. Pode ser. Deve ser tipo, a dor do arrependimento deve ser uma dor do erro. Isso, exatamente. Porque, mano, espera, depois eu vou checar direitinho, mas, cara, é sobre isso. Aí o Kobe, pra mim, cara, é uma figura... Tipo, pô, não tem nem explicação. É realmente o meu número 1, assim, 01, apesar de ter uma porrada de hater, porrada de crítico. E, mano, todo mundo erra na vida e, enfim, tem as paradas aí, mas é sobre isso. Lake Show. Lakers neles. E até hoje, eu digo, cara, o Basquete Talks até existe porque ele me motivou a gostar do esporte. Eu virei um comunicador, eu falava dele pra outras pessoas, talvez tenha começado a partir daí, sabe? Tipo, mano, conhece o basquete, tem esse cara aqui, tem esse time e tal. Eu fui perceber isso esses dias, tipo, como eu virei um comunicador desse esporte. Sempre fui, na real, desde criança. Eu nunca gostei muito de futebol, né? Mas aí foi algo que você vai cultivando e acontece, se aprofundou, né? começou a criar entendimento sobre isso, quis compartilhar com as pessoas. Sim, acho importante. Fomentou. O esporte mudou a minha vida, pode mudar de vocês, mudou a sua. Então, acho que todo mundo deveria fazer, pelo menos, por isso. Tipo, de novo, todos os esportes, não exclusivamente futebol. Acho que é uma luta aqui que a gente tenta ser resistência, né? Mas o basquete é muito foda. Basquete é foda, porra. Basquete é pica. Se você não conhece... Ele tentou, assim, não dizer, mas ele tipo assim, tudo bem. Mas cara, sendo clubista, não sabe basquete. Mas, gente, acho que é isso. Gia, você quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Pra todos os fãs, todos os seguidores. Pra todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigada por vocês terem nos ouvido. Espero ter compartilhado alguma coisa que vai fazer diferença motivou na sua vida. Não, com as suas histórias motiva, cara. Tipo, com certeza, foi aquilo que a gente comentou sobre desde a escolinha, você atuando, a dimensão que isso teve. E hoje a gente tendo plataformas grandes, né? Tipo, rede social, muitos seguidores, pessoas ouvindo. Se quiserem me seguir, Giovana Coimbra. Tá aqui na descrição, vou deixar também o arroba Sempre dela. Sempre que possível, coloca algum conteúdo de basquete. Galera, e pra fechar, não deve seguir a Gia, tá aqui, ó, o arroba dela na descrição. A gente também, o arroba Basquete Talks, tá aqui em cima. A gente tá no TikTok, no Instagram, no Threads também, a nova rede, YouTube, vocês já sabem, Twitter. E claro, não deixe de seguir a Language.oficial, os peitas mais brabos. Pô, você vai contar de algum jogador com certeza. Depois
depois dá um check. Vou dar uma Confere. olhada, achei bonita. E, galera, muito obrigado a você que ficou até o final. Vocês sabem que tem muita entrevista rolando aqui, muito assunto de NBA. E, enfim, sintam-se convidados a fazer parte da família BT. Muito obrigado, tamo junto. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Vamos fomentar mais a cultura do basquete através do Basquete Talks aqui. Sigam eles, que eles trazem vários conteúdos muito legais. E da Gi, com certeza. E a mim também, que às vezes lanço lá um conteúdo de basquete, de vez em quando. Mas é difícil, né? Basquete é tão dentro de mim que até no meu linguajar entra um pouco de basquete, assim. Enfim, beijo. Valeu.